Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Primeiramente, queria agradecer aí o Marco Lagoa, Carol Lagoa, por me dar mais essa oportunidade de participar desse grande evento e poder compartilhar com vocês um pouquinho mais do que é o seguro cibernético. Para quem não me conhece, meu nome é Odair Tamassia Júnior, eu sou o CEO da Seguros Online BR. Nós somos uma corretora de seguros especializada em seguros corporativos, onde nós trazemos aí dentro dos nossos produtos o seguro cibernético, que foi onde tudo começou, né? A estruturação da corretora começou aí a partir do seguro cibernético. Eu já estou no mercado de seguros há 13 anos. Então a gente começou a se falar no mercado é, de seguros, do seguro cibernético desde 2017, onde quando nós tivemos o WannaCry, e aí onde que eu vi uma possibilidade muito grande de crescimento. 2018, onde começou aí as contratações das apólices. Embora o seguro já esteja aqui no Brasil desde 2012, se não me falha a memória, no exterior já existe há muito tempo. E agora que nós estamos aí crescendo nessa parte do seguro cibernético aqui no Brasil. Tá bom? Então eu vou falar para vocês um pouquinho aí quais são as principais coberturas do seguro, como que o mercado nacional hoje está em termos de números, quais são as principais seguradoras, os requisitos mínimos para contratar uma apólice de seguro e quais são os cuidados aí que as empresas que já contrataram ou pretendem contratar devem tomar para que não tenha nenhum problema aí na hora de acionar a apólice. Tá bom? Então vamos lá, vou compartilhar aqui com vocês a apresentação. Bom, para quem não conhece o que é o seguro cibernético, essa é uma ferramenta para transferência de riscos cibernéticos. Então, para ajudar as empresas aí é, a se recuperar aí perante aí as perdas financeiras que um ataque pode causar, em caso de uma violação de dados, de um ataque de hackers e também das reclamações de terceiros. Então, ela é uma apólice bem completa, um pouco diferente aí de uma apólice de responsabilidade civil, apenas que nós vemos, que cobre apenas reclamações de terceiros, embora o seguro cibernético quando ele iniciou na década de 90, ele era apenas, ele só existia apenas a cobertura de reclamações de terceiros, que era no caso, de uma empresa enviar para o seu cliente, de repente um e-mail com vírus, e aí acabando infectando aí o seu cliente, consequentemente, esse cliente reclamaria das perdas financeiras que ele teve em decorrente daquele e-mail que ele recebeu com vírus. Então, vou passar para vocês aqui no próximo slide quais são as principais coberturas. Estão falando aqui já na primeira caixinha, são os gastos de recuperação do segurado. Depois vemos as reclamações de terceiros e o canal de resposta ao incidente que as seguradoras passaram a oferecer dentro das apólices. Então, falando já dos gastos de recuperação do segurado, nós temos aqui, então, os gastos com perito forense, né? Tudo para identificar e corrigir a falha que causou aí o ataque, todos os gastos com a recuperação, restauração e recuperação dos dados. Então, tentar fazer a recuperação daqueles dados, isso também pode levar dias e também pode custar bastante. O pagamento da extorsão, né? Tanto a extorsão que nós vemos bastante hoje são as extorsões causadas por ransomware. Então há cobertura dentro da policy nessa parte de extorsão, pagamento em bitcoins. Também podemos ver outros tipos de extorsão, como de repente um funcionário desonesto que vai lá, rouba os dados da empresa, né? Os dados confidenciais, dados de terceiros. Pode sair da empresa, extorquir a empresa, ou de repente já vender para um criminoso, esse criminoso extorquir a empresa. Então, pode ser diversas maneiras aí da extorsão, e havendo a necessidade do pagamento do resgate desses dados, a seguradora ela vai honrar com essa despesa. A restituição de imagem, que também é uma cobertura importante, para minimizar o impacto na imagem, né? A gente sabe que não vai limpar totalmente a imagem decorrente daquele ataque, mas pode minimizar contratando aí assessoria de imprensa, empresas de marketing, para ajudar a minimizar essa, essa mancha na imagem da empresa. Realizar as notificações e monitoramento, a notificação até é uma exigência aí da LGPD, então notificar todos aqueles que tiveram os dados vazados, mesmo já passando as instruções para que não caiam em golpe. A notificação pode ser feita através de carta registrada, de repente ter que contratar uma empresa de telemarketing, envios de e-mail, mas o e-mail a gente sabe que também não pode
não é 100% confiável que aquela pessoa foi notificada corretamente. E realizar o monitoramento, né? A gente não sabe o que esses criminosos podem fazer com os dados que eles que estão em poder deles. Então, eles podem fazer empréstimo, abrir conta em banco, pegar celular, né? Número de celular, enfim, pode causar aí um grande prejuízo para essa pessoa, trazendo grandes consequências. Então, fazer o monitoramento para saber se de repente não aparece nem algo fora do comum aí para o CPF dessa pessoa. As multas e penalidades, né? Então, as multas impostas pela LGPD, as multas administrativas, então também estão amparados dentro da pólice, e o lucro cessante, também é uma cobertura muito importante, que é para, no caso de uma paralisação do faturamento da empresa, né? Então, às vezes pode parar o faturamento, a empresa não consegue mais faturar, não gera mais lucro, e ela tem que honrar aí também com os pagamentos de fornecedores, funcionários, às vezes tem empréstimos, enfim. Então, o lucro cessante, ele é a gente sempre é composto pelo lucro líquido mais as despesas operacionais. Essa é uma cobertura que ela é contada em horas, né? Então, a partir do momento que inicia, né, a paralisação até o momento que a empresa volte à sua normalidade e consegue voltar ao seu faturamento normalmente. Partindo aí para as reclamações de terceiros, então a gente tem os custos de defesa, então todos os gastos com advogados, processos, pode ser, dependendo daí do tamanho do vazamento de dados, pode ter reclamações de diversas partes aí do país, e isso, consequentemente, tem que contratar diversos advogados, então isso gera bastante gasto, bastante custo, né? Isso pode consumir também uma boa parte do limite contratado na apólice. E também as indenizações e acordos, que depende do juiz, determina lá que tem que pagar X, não tem muito o que fazer. Então também as indenizações e os acordos extrajudiciais. Armazenamento de dados por empresas terceirizadas. No caso, de repente, se a empresa armazena dados numa nuvem ou num data center, e esses locais são invadidos, tem uma invasão e os dados são vazados, consequentemente, terá que fazer toda a parte de notificação, né, para os clientes que tiveram os dados vazados, e isso pode aí trazer aí reclamações, podendo então aí a empresa acionar a apólice decorrente desse vazamento de dados nas empresas terceirizadas, contratadas por armazenamento de dados. Em investigação administrativa, e também, se de repente algum órgão do governo abre aí uma investigação, isso também gera muitos gastos para a empresa acompanhar essa investigação, gasto com advogado decorrente dessa investigação. E também temos as entidades, as reclamações de entidades de PCI e DSS, que são as empresas que fazem o armazenamento e processamento de dados de cartão de crédito, que tem que seguir lá todas as regras de segurança necessárias para esse tipo de atividade. E aí nós partimos para o canal de resposta ao incidente, onde as seguradoras hoje disponibilizam o 0800, com empresas especializadas, umas são com Crawford, outras são com Deloitte, dando atendimento o primeiro atendimento emergencial, né, para identificar o que aconteceu, traçar todo o plano de ação que deverá ser feito para paralisar o ataque. Então, atendimento 24/7 por 365 dias. E também essas empresas, elas têm aí um pacote de serviços adicionais. De repente, se for necessário a contratação de um perito forense, fazer restauração de dados, contratar um advogado, também, de repente, um contador forense. Então, são diversos serviços que essas empresas ofertam em decorrente aí para ajudar nessa parte do tipo de ataque que a empresa sofreu. Mas, claro, assim que é feita a parte do plano de ação, né, se precisar contratar o perito, fazer restauração de dados, isso já começa a consumir o limite contratado da apólice, tá bom? E, claro, o cliente, a empresa, o segurado, ela tem a livre escolha, ela não é necessária, ela não é obrigada a seguir
com os serviços adicionais das empresas aí que a seguradora já tem a parceria. Bom, gente, então essas são as principais coberturas que as apólices ofertam hoje. Falando um pouquinho agora dos números, né, do cenário aí no Brasil, em termos de número, o seguro começou lá o crescimento em 2018, mas a SUSEP só começou a coletar dados em 2019. Esses são dados da fonte da SUSEP, então são dados públicos. Quem quiser consultar, é só acessar o site da SUSEP. Essa é estatísticas de mercado. Então nós vemos aí 2019 ainda um crescimento baixo, né, de contratações, mas isso vem dobrando aí para 2020, 2021. Hoje já, até últimos dados que estão disponíveis na SUSEP de setembro de 2022, onde a gente vê aí, comparando com setembro de 2021, já um aumento grande, né? Praticamente dobrou a parte de prêmios ganhos pelas seguradoras. A gente tem os prêmios emitidos, onde que isso incide das despesas administrativas. Então, a gente sempre olha pelos prêmios ganhos versus os sinistros, que é o que realmente aí a seguradora ganhou ou perdeu. A gente olha aí 2020, 2021, onde 2020 houve aí uma perda, né? Os sinistros foram maior que os prêmios ganhos. 2021 quase empatado. E setembro de 2022 com 21 tá aí tão bem próximo os números de sinistro. Os sinistros têm trazido uma grande consequência para o mercado não brasileiro como mundial. As seguradoras lá no exterior também têm agravado muito taxa decorrente de muito sinistro, principalmente com ransomware, que tem assustado aí todos, né, mundialmente, e que tem causado muito prejuízo. Isso acarretou em aumento de taxas, análises mais criteriosas, né, exigências maiores na parte de segurança. Para vocês terem uma ideia, em 2018, 2019, a gente, com poucos dados, a gente conseguiu uma proposta da seguradora, nem que fosse uma proposta estimativa, né, para saber quanto que aquela empresa pagaria de seguro. Até para vocês terem uma ideia, a razão social, CNPJ, a atividade da empresa e faturamento. A gente recebia aí uma proposta para a empresa ter uma ideia. Claro que depois vinha lá as subjetividades, né, o que a empresa precisaria ter de segurança para podermos seguir com a emissão. Hoje em dia já não é mais assim. Hoje em dia a gente precisa aí de mais informações, questionários preenchidos, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente aí, quais são os requisitos mínimos. Então, isso travou bastante o mercado, né? Até mesmo entrada de novas seguradoras. E já falando em seguradoras, quais são as principais seguradoras que hoje têm atuado com o seguro cibernético no Brasil? A IG foi a pioneira, né? Foi a primeira seguradora aí que trouxe o seguro para o Brasil. É a seguradora que mais emite a pólice hoje, ela que tem o maior número de prêmios emitidos no Brasil, depois Zurich, Tokio Marine. Então, essas são as três principais seguradoras hoje que estão atuando fortemente na parte de seguro cibernético. E depois temos Allianz e Chubb, que são duas seguradoras também grandes, né? Seguradoras de grandes nomes. Atuam com grandes riscos, mas na parte do seguro cibernético elas não têm sido muito atuantes. Elas têm analisado, aceitado com poucos riscos, critérios muito altos. Às vezes também a subscrição, quem analisa o risco, né, não é nem no Brasil, eles têm que reportar isso para o exterior. Então são duas seguradoras que ainda têm muito para crescer. Acredito que elas vão ainda ter bastante aceitação. Hoje em dia elas não são são duas seguradoras que não têm um apetite para aceitação de risco aqui no Brasil ainda. Então temos essas três principais. Bom, e o que as seguradoras hoje, quais são os requisitos mínimos, né? A gente olhando aqui para as pequenas e médias empresas, que são empresas que hoje as seguradoras olham com faturamento entre até 150 milhões, tá? Que aí é necessário ter esse requisito mínimo. Sem isso, não tem a pólice emitida. Então, acredito eu também que possa ser até mesmo uma oportunidade para quem atua aí na parte de tecnologia,
ofertar esse tipo de serviço aí, agregar também, de repente, uma parceria com algum corretor amigo aí, para poder assessorar a empresa para que ela tenha aí todos esses requisitos atendidos e aí ter a apólice emitida. Claro também que não são todas as atividades que somente com esses requisitos tem a pólice emitida, tem algumas atividades que são atividades mais restritas nas seguradoras, onde a gente precisa até mesmo de questionário complementar, que são nos casos até mesmo de empresas que faturam acima de 150 milhões, que além do questionário padrão, né, o questionário principal, é necessário a gente encaminhar também um questionário complementar, que é um questionário voltado para ransomware, como que a empresa ela tem aí, ela tem a gestão, a parte de segurança voltada para ataque de ransomware. Então é um questionário bem, comparando com o questionário padrão, ele é um questionário bem mais extenso, com várias questões, muito mais detalhado. Então, para algumas atividades, mesmo que esteja dentro dos 150 milhões, é necessário a gente encaminhar esse questionário complementar, e para empresas que faturam acima de 150 milhões, questionário padrão, mais questionário complementar de ransomware. Tá? Então, falando no geral, os principais requisitos mínimos, então vamos a gente começar aqui pelo antivírus e firewall de nível comercial instalado em todos os computadores, incluindo o servidor. Tá? Então, sem isso, não tem seguro. Efetuar backups com frequência, fazer os testes e manter em ambiente separado a sua rede. Então, fazer os testes, isso a gente é muito importante, né? Que já ouvi falar, muitas pessoas falando aí que na hora que precisou utilizar o backup estava corrompido e não conseguiu recuperar os dados. Então, testar a integridade desse backup é muito importante para que na hora que a empresa precisar, consegue fazer a restauração dos dados rapidamente. E manter ambiente também separado a sua rede, também é algo muito importante. Tem muita empresa que mantém aí dentro do ambiente, do mesmo ambiente. Isso, se pegar um ransomware, tiver algum ataque de ransomware, o backup também vai ser criptografado e depois não tem. Depois é chorar só, né? Não tem muito o que fazer, tentar recuperar os dados de qualquer maneira. Então, manter o backup separado à rede principal, de repente até numa nuvem separado, em um ambiente que não tenha acesso. Realizar as atualizações críticas de patches, então logo que sejam publicadas, isso também é algo muito importante. Também sabemos que tem empresas aí que rodam tipos de softwares que há necessidade de fazer testes antes de subir com essa atualização, mas fazer o quanto antes, porque muitos ataques também sabem que é causado por falhas aí, por equipamentos desatualizados. Então, fazer assim que seja publicado, que toma conhecimento, fazer essa atualização o mais rápido possível. Proteger os dispositivos portáteis com senha e biometria, então laptop, celular, e manter os dados pessoais confidenciais criptografados na rede e em trânsito. Então, se de repente, se algum notebook, celular, pendrive, HD externo, estejam aí com dados confidenciais, pessoais, e transitam para a rua, que esses dados pessoais sejam criptografados, porque de repente isso para dificultar para quem achar, de repente, numa perda ou num roubo, né, para o criminoso não ter acesso facilmente a esses dados. Isso também, no caso de um sinistro, de repente um notebook que foi roubado aí, e com dados de terceiros, para acionar a pólice, esses dados têm que estar criptografados. Se não tiver, não há cobertura dentro da pólice, até mesmo você não vai conseguir nem notificar os seus clientes, aí, utilizar a cobertura de notificação desses dados que foram vazados. A realizar autenticação de duplo fator para os acessos da rede e aplicações, isso tem sido algo muito importante, né, que acaba dificultando os criminosos aí, de invadir a rede. Isso dificulta bastante, então é muito importante que isso esteja habilitado na sua rede e nas aplicações para todos aqueles que têm acesso.
Possuir a política de segurança da informação para os funcionários e prestador de serviço, que também é algo muito importante, ter isso documentado, os funcionários têm que estar cientes de como que eles devem se portar aí dentro dos sistemas da empresa, os prestadores de serviço também que vão que vão prestar algum tipo de serviço nessa parte de tecnologia, até mesmo alguns visitantes, né, manter aí separado, ter um ambiente separado, Wi-Fi, separado da rede principal, e realizar os treinamentos anuais quanto à política de segurança, que eu acredito que uma vez por ano é muito pouco, né? A gente tem que fazer os treinamentos deve ser recorrente, os funcionários têm que ser bem treinados, principalmente que eles são as principais causas aí dos ataques, né? Então, clicar em link que não é confiável, então fazer os treinamentos de phishing, todos os tipos de ataque que pode ocorrer, os funcionários têm que estar bem treinados, que também não adianta investir milhares de reais em segurança da informação se o seu se as pessoas não estão treinadas, né? Porque a gente sabe, pô, phishing lá principalmente, a gente recebe cada e-mail que vem muito perfeito e a vontade de clicar no link ali tipo, você já quer clicar de imediato. Mas eu aqui já tenho o hábito, sempre de que recebo um e-mail, que eu já não vejo que não mandei nada, não me cadastrei nada, e recebo aquele e-mail que não é confiável, eu vou buscar aí a fonte, vou consultar aquele link para saber se realmente aquele link não é algo, se é um link confiável. E na maioria das vezes não é. Então tem que tomar muito cuidado, e os caras é, são muito ligeiros aí nessa parte para enganar as pessoas e fazer que elas cliquem no link e abra as portas aí para uma invasão. Bom, gente, essas são os principais requisitos, né? Isso são requisitos que estão nos questionários, né, que as seguradoras precisam para fazer a análise e a precificação. Então, toda a parte de precificação dos riscos é baseado num questionário, onde tem diversas informações, principalmente os dados da empresa, orçamento de faturamento, e todas as informações na parte de segurança e política de segurança que a empresa ela possui. Tá bom? E aí, quais são os cuidados, né, para quem quer contratar ou já contratou uma apólice, quais são os cuidados aí que devem tomar para não ter depois nenhuma surpresa na hora de acionar a apólice e a seguradora falar não tem cobertura. Então, manter a gestão de risco cibernética contínua, né, porque contratou uma apólice daquela relaxada, né? Eu acho que a apólice, dependente, a gestão de risco sempre a parte de segurança ela deve seguir como se não existisse a apólice, esquece que tem a apólice, faça a segurança como ela tem que ser feita, protegendo, fazendo toda a parte de proteção, e caso essa proteção falhar, né, então essa que é o objetivo da apólice, se alguma coisa der errado na sua estratégia de segurança, o criminoso conseguir invadir o seu sistema, a apólice está ali para te ajudar com as perdas financeiras, né, para ajudar a empresa a não ter um prejuízo muito grande, que até mesmo muitas empresas que sofrem ataque não têm recursos para continuar sua atividade, tendo que encerrar, né, fechar as portas, infelizmente. Então a apólice ela vem aí para proteger nessa parte financeira, não deixando aí a empresa ter um prejuízo muito grande, até mesmo chegar à falência. Então, informar a seguradora assim, imediatamente assim que descobrir o incidente, né? Pode ser que a empresa já esteja em ataque ou ela foi atacada e descobriu isso posteriormente, teve dados vazados, enfim. Então, acionar a seguradora 0800 com o time lá do time de resposta ao incidente, comunicar já ao corretor, enfim, já tomar todas as medidas para que possa conter o sinistro o quanto antes. Outro ponto também importante, não realizar nenhum tipo de pagamento sem anuência da seguradora, sem o ok dela. Então, mesmo os dados, os gastos do segurado, né, de repente um gasto com perito, ou um gasto com recuperação de dados, não realizar nenhum pagamento sem a anuência da seguradora e também das reclamações de terceiros, não fazer nenhuma indenização sem que a seguradora dê o ok dela lá. E tomar todas as medidas que tiver ao seu alcance para minimizar as consequências do sinistro. Então, se você tem algo que você possa fazer para conter aquele sinistro, já para minimizar o impacto dele, já ir trabalhando, em paralelo, já ir acionando a seguradora,
para que o sinistro ele não tome uma proporção muito grande, não ficar sentado esperando, de repente, aí o 0800 ou o pessoal aí da equipe de resposta ao incidente chegar. Então, se tiver alguma coisa que a empresa pode fazer, faça. Não fica esperando aí e o sinistro deixar o sinistro tomar grandes proporções e trazendo severos prejuízos aí tanto para a empresa como também para a seguradora. Bom, gente, é isso. Isso que eu queria passar um pouquinho para vocês aí sobre o seguro cibernético. Aqui estão os meus contatos. Quem tiver qualquer dúvida, estou à disposição para responder qualquer dúvida. Também está aqui as redes sociais. O meu celular, esse é o meu celular particular. Então, WhatsApp, se quiser mandar uma mensagem, se quiser ligar, se quiser fazer uma videoconferência também para a gente se conhecer, né, entender um pouco da operação, saber quais são as preocupações, né, que vocês têm aí perante aí a empresa ou de repente aos seus clientes. Então estou à disposição aí para poder ajudar vocês no que precisar. Tá bom? Bom, gente, queria agradecer mais uma vez aí essa oportunidade de estar aqui com vocês. Vocês têm aí um excelente evento aí pela frente e um grande abraço a todos. Estou aqui à disposição para que vocês precisarem, tá bom? Muito obrigado e até mais.